Queridos, a paz do Senhor. Amém? É um prazer estar com os irmãos nessa manhã especial, porque o Senhor tem nos dado mais um dia de vida. Amém? Quero convidar vocês a colocar em pé por mais um instante, abrir a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar-me de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo ao encontro, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Amém? Os irmãos podem se assentar. Antes de nós continuarmos explanando sobre a palavra, pensando juntos, quero aqui fazer 2 avisos aos irmãos. Queridos, domingo próximo é culto de missões. E nós teremos aqui conosco a presença do pastor Gilead. O pastor Gilead estará aqui conosco, palestrando. Hoje ele está a serviço da região, na verdade. Não está pastoreando uma igreja específica, porque ainda está em tempo de tratamento, mas os irmãos há de se lembrar que o pastor Gilead precisou passar por um transplante de rim, e graças a Deus isso aconteceu diante do que nós esperávamos. Ele está bem, está com saúde, né? Mas nós queremos ouvi-lo, essa experiência que ele teve na sua vida, como também a experiência no campo missionário. Porque tudo isso se deu lá no campo missionário, quando ele pastoreava a igreja no Paraguai. Então, domingo próximo, temos a oportunidade de ter o pastor Gilead conosco. Eu gostaria que você viesse com o coração aberto, para que Deus pudesse nos dar uma palavra de ânimo, diante da presença do pastor Gilead aqui conosco. Amém? E lembrando aos irmãos que quarta-feira agora, dia 14, começamos o segundo discipulado neste ano.
Então você que deseja ainda fazer o discipulado, ainda dá tempo, queridos. Nós temos pessoas de outra igreja fazendo. Nós temos alguns irmãos com extremamente com outras oportunidades, trabalhando, mas estão se dedicando. Mas eu quero convidar você que deseja crescer na presença de Deus um pouco mais. Nós estamos formando a equipe, a turma da quarta-feira à noite, às 20 horas. E eu gostaria que você viesse, conversasse. Pastor, eu quero fazer, mas não posso neste horário. A gente vai conversar. Mas eu gostaria que você pudesse se posicionar. Neste último discipulado, nós tivemos vários irmãos que já estão terminando, mas, em especial, as 3 irmãs da quarta-feira, já senhoras, Irmã Tereza, Irmã Eliana, Irmã Neuza, que fizeram os 3 meses e foram até o final, irmãos. E elas fizeram as suas lições de casa, e semana após semana estavam lá. Isso nos mostra, queridos, que vale a pena crescermos na presença de Deus. Vale a pena darmos tempo para o Senhor. Eu sei que o tempo é escasso, é difícil, mas se nós priorizarmos algumas coisas na nossa vida, Deus também vai priorizar outras também na nossa vida. Amém? Então, eu quero aqui pedir a você, porque quarta-feira nós começamos uma nova equipe do discipulado em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero também agora pedir, diante do texto que nós lemos, para que você volte um pouquinho lá no início de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Nós acabamos de ler uma passagem muito rica, quando o Senhor está prestes a subir aos céus, está naquele período difícil, no Getsêmani, mas eu quero ler com os irmãos, na verdade, capítulo 1 de Mateus, versículo de número 18. Porque lá em Mateus capítulo 26, o Senhor nos diz que era chegada a hora. Mas Mateus capítulo 1, versículo 18, diante desta mesma mensagem que o Senhor é nascido, e diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 1, versículo 18. E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisto, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele o pôs o nome de Jesus. Queridos, tanto no capítulo 1, que nós acabamos de ler, quanto no capítulo 26 de Mateus, a história ela está escrita sobre o haja de Deus. Aquele mesmo haja de Deus lá em Gênesis, quando diz haja luz e houve luz, também é o haja de Deus na vida de Jesus. E no capítulo 1 que acabamos de mencionar, o Senhor menciona não só ali a questão da humanidade, a questão que precisava do Salvador, mas que ele seria o Salvador e que José e Maria seriam a família abençoada, escolhida pelo Senhor, mas não é qualquer família. A Bíblia diz que José era um homem justo.
Não era por acaso que o Senhor escolheu José e Maria para que pudesse nascer o Salvador da união destes. Mas a Bíblia diz também que ao passear, ao procurar ali uma manjedoura para que pudesse, um lugar para poder dar à luz, não se encontrou lugar. E a expressão que se ouve é: não tem lugar, não há lugar. E essa expressão, não há lugar, ela foi falada por diversas vezes. Até então que José, à procura de um lugar, encontra uma estrebaria, um lugar desagradável, mas é ali que o nosso Salvador está para nascer, e o haja vai acontecer dentro do lugar que Deus assim deseja. Queridos, eu aprendo com isso que se Deus quer, as coisas vão acontecer. Você querendo ou não, Deus vai fazer. É claro que há uma condição que não podemos abrir mão disso. Deus depende que eu e você também queremos. Ele não vai fazer se nós não queremos. Ele não vai atuar se nós não dermos oportunidade. Mas capítulo 26 vai nos declarar que o momento do haja de Deus, ele chega. E agora esse haja é o momento da partida. Capítulo 1 é o momento que o Senhor está surgindo, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Mas no capítulo 26 ele já está saindo de cena, muito rapidamente. Os milagres do Senhor foram rápidos. O ministério do Senhor foi muito rápido. Não é? As passagens, o tratamento do Senhor com as pessoas era um tratamento rápido, porém muito profundo, muito significativo. Isso nos mostra, queridos, que o tempo ele está na nossa vida totalmente na nossa dependência em Deus. Deus vai trabalhar quando nós estivermos condicionados ao tempo de Deus. Deus vai trabalhar na minha vida, na sua família, no meio da sua família, diante do tempo que nós temos para Deus. Mas no capítulo 26, que nós lemos no Getsemane, começa com um cenário muito difícil. O mestre já sabia que a sua hora estava próxima. E que aquele milagre, aquele contato com o povo, já não existiria mais. Já não daria mais para ter as multidões ao seu redor. Já não daria mais para ter aqueles que buscavam no Senhor resposta para os seus anseios. E ele toma uma decisão, junto com Pedro, Tiago e João, de se retirar. Mas, diante deste ato, querido, Getsemane está agora um cenário totalmente psicológico. O Senhor está dizendo para eles: a minha hora, ela é chegada. E queridos, eu penso que esses homens, tanto Pedro, João e Tiago, tiveram os melhores últimos momentos com Cristo. Não desfrutaram da melhor maneira, porque a Bíblia diz que eles mais dormiam do que qualquer outra coisa. Mas eles tiveram ali a oportunidade, a melhor oportunidade da vida deles, que era estar aos pés do Senhor. Mas o Senhor estava mostrando para eles que o cenário era um cenário de muita emoção. O Senhor, era necessário que aquilo ocorresse. Era necessário que o Filho do Homem fosse morto pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Como diz Isaías, pelo castigo, não é? Que estava sobre nós, mas vai sobre ele, sobre as nossas enfermidades, as nossas culpas, ele leva sobre ele. Mas o Getsemane, nos mostra um lugar de muito contrito, de muita dificuldade no que se refere a esses homens, olhar para o Senhor e ver que o tempo do Senhor estava se findando. É claro que o Senhor termina a sua carreira da melhor maneira possível. Ele entra num cenário humilde, ele entra num cenário onde as pessoas não dão
muito luxo, mas ele sai no anonimato, mostrando que a nossa vida ela é feita, muitas das vezes, na intimidade. O Senhor poderia ter a sua saída triunfal, como também uma entrada triunfal. Mas Ele não teve. Se nós observarmos o início do ministério de Cristo, a Bíblia nos mostra que João Batista anunciava ao Senhor. Ou seja, não tinha uma comitiva. Não eram os melhores homens anunciando. Era apenas João Batista, um homem estranho, um homem rude no falar, grosso. Mas era João Batista que anunciava: eis aí alguém que é muito maior, no qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Mas ele virá. Ele trará alegria, ele trará paz, ele trará restauração, ele trará união. Ele vai fazer com que tudo isso que eu e você precisamos, vocês terão. E João Batista segue à risca o seu chamado, que é preparar o caminho. Tanto que quando isso acaba, João Batista é morto. E a história de João Batista acaba porque, queridos, para que a história de Jesus inicie, a história do homem humano precisa acabar. Para que a história de Jesus na nossa vida se cumpra, o nosso velho homem ele precisa morrer. Para que Jesus cumpra o papel dele na nossa vida, para que ele cumpra os sonhos e projetos que ele tem para a nossa vida, o homem natural, o homem carnal precisa morrer. E João Batista estava nos dizendo isso. Ele vai vir, ele vai fazer, mas para que ele faça, eu preciso sair de cena. Porque a Bíblia diz que João Batista pregava e as multidões iam ao seu encontro. Mas, queridos, vamos ser bem sinceros. Num cenário onde tem Jesus de Nazaré, quem é que vai ouvir João Batista? Ninguém. E ele diz: eu saio de cena, porque o meu mestre se aproxima. Há um cântico que nós declaramos com muita frequência: que ele cresça e que eu diminua. Esta é a expressão maior do ministério de João Batista, em dizer que o Senhor cresça na minha vida e que eu diminua. Mas para que ele possa crescer, nós precisamos sair de cena. As minhas vontades precisam sair de cena. Os meus anseios, eles vão ter que sair de cena. E talvez você diga: pastor, mas as minhas vontades nunca serão aceitas. Os meus desejos nunca serão cumpridos. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas para que Deus faça algo, eu preciso me dispor. E diante desse texto eu pensei em algumas coisas. Fique com a sua Bíblia aberta em Evangelho de Mateus, capítulo 26. O versículo 36, logo no início, que nós lemos, ele nos mostra que ao entrar no Getsêmani, ao estar no Getsêmani, o Senhor declara algo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Ele está dizendo que ele particularmente desejou estar neste lugar chamado Getsêmani. Queridos, o Senhor poderia estar em todos os lugares que ele desejasse. Ele poderia ter escolhido o centro de Jerusalém. Ele poderia ter escolhido estar entre todos os 12. Ele poderia ter escolhido estar dentro de tanta da multidão, mas ele faz um desejo, e este desejo ele cumpre diante da sua pessoa, que é se ausentar. E este se ausentar, ele está dizendo que eu preciso ter um lugar na minha vida para que o Pai fale comigo. Era o lugar agora de conversa, a última conversa humanamente falando e espiritualmente falando com o Pai. Era o último relacionamento ali, diante do seu ministério. E ele escolhe um lugar. Ele escolhe um lugar para que ele se retire. Ele escolhe um lugar para que ele possa ter livre acesso ao Pai. E, queridos, a palavra do Senhor nos diz que quando nós estivermos pardos, atribulados, que a gente entre no nosso quarto e lá em secreto o Senhor falará conosco.
E isso nos mostra que o Senhor também, por diversas vezes, escolheu um lugar para que Deus falasse com ele. É claro que nós não estamos aqui idolatrando um certo lugar ou um certo local que só ali Deus fala e acabou. Claro que não, mas o Senhor escolheu, eu preciso me retirar. E esta minha retirada vai ser o lugar onde o Pai vai falar comigo. Queridos, nesta manhã não é diferente ao sairmos da nossa casa, em dizer eu vou à casa do Senhor, porque lá o Senhor vai falar comigo. Essa tem que ser a nossa atitude quando saímos da nossa casa, quando viemos do trabalho, quando enfrentamos as lutas, mas chegamos diante da presença de Deus e a certeza é, o meu Pai vai falar comigo. E o Senhor tinha essa clareza, porque Ele escolheu Getsemane, um lugar em separado, um lugar para que Ele pudesse ter o livre acesso ao Pai. Será que nós temos nesta manhã conseguido ter tempo de um lugar para Deus na nossa vida? Porque ao pensar nisso daqui, quantas coisas tomam o nosso tempo, queridos? E eu não quero aqui fazer apologia a nada, mas você sabe o que toma o seu tempo. E é o tempo de Deus. Mas o Senhor estava nos mostrando que mesmo naqueles últimos minutos que ali estava o Senhor com seus discípulos, Ele precisava de um lugar. E, queridos, na nossa vida sempre vai existir um lugar quando Deus tratou e trabalhou. Se nós pudermos lembrar e trazer a nossa memória nesta manhã, há lugares que Deus trabalhou na nossa vida como nenhum outro. Há lugares na qual Deus falou que talvez ninguém estivesse presente. Talvez seja uma rua, talvez seja uma casa, talvez seja um lugar dentro de um carro, um local que Deus falou e falou muito especificamente. É por isso que nós temos um amor muito profundo pela igreja que um dia nós aceitamos a Cristo. Porque foi naquele lugar que Deus olhou para cada um de nós. Há um lugar, queridos. Ou seja, isso nós não podemos abrir mão de ter tempo para Deus. Não podemos abrir mão mesmo no momento difícil da nossa vida. Mesmo no momento de morte, de dificuldade, o Senhor não deixou de ter tempo para Deus. E este tempo não foi para confrontar. Este tempo não foi para murmurar. Este tempo não foi para dizer, ainda não fiz algumas coisas que eu gostaria de fazer. Mas este tempo foi um tempo de conversar com o Pai. E dizer, Pai, eu sei que a minha hora está próxima. Queridos, também eu separei alguns exemplos de homens que tiveram em algum momento da sua vida um lugar. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Do 1 ao 5. Êxodo, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Queridos, a vida de Moisés nunca mais foi a mesma, porque naquele lugar Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés através de uma sarça. Queridos, e a sarça é algo que se consome muito rápido. Você joga no fogo e ela rapidamente se acaba.
Mas a Bíblia diz que esta sarça ela não se consumia. E, queridos, o fato de não se consumir, é claro que a presença de Deus estava naquele lugar. E a Bíblia diz que Moisés chega diante daquela sarça. Mas o Senhor chama Moisés, e Moisés não tem medo. Moisés não pensa na sua vida terrena. Moisés não pensa naquilo que pode acontecer. Moisés apenas diz: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor diz: então tire a sandália dos seus pés, porque este lugar é terra santa. Queridos, a vida de Moisés, um grande homem, o libertador do povo, chegou diante de um local, diante da presença do Senhor. Ou seja, há momentos na nossa vida que o Senhor quer marcar a nossa vida e quer marcar a nossa história, baseado em um local. Moisés toma a decisão e segue em frente. Gênesis capítulo 32, versículo 30. Uma história fantástica que eu tenho certeza que você conhece. Gênesis 32, 30 diz assim: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Queridos, Jacó briga com o anjo naquela ocasião, não é tão cinematográfica, mas a Bíblia diz que aquele lugar foi o desafio, o grande momento da vida de Jacó. Mesmo que Jacó tivesse tantos outros momentos lindos e difíceis, a palavra do Senhor nos destaca que Jacó teve este lugar como um lugar que o Senhor marcou a vida de Jacó. Queridos, eu não tenho dúvida que nesta manhã o Senhor também deseja marcar a nossa vida. Que nesta manhã o Senhor deseja marcar a nossa família, o nosso ministério, os nossos sonhos. Eu não tenho dúvida disso. Mas em último exemplo que eu quero dar aos irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, uma história que ouvimos pouco tempo atrás. Versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Queridos, a casa de Zaqueu nunca mais foi a mesma. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor está naquele lugar, mesmo contra a vontade de todos os outros. O Senhor disse: hoje houve salvação nesta casa. E a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Sabe por quê, queridos? Não foi porque o Senhor entrou só lá, não. Porque ele desejou ter uma vida transformada. E ele disse: a partir de hoje eu vou devolver tudo o que eu peguei dos outros. E aí o Senhor é o resultado, querido, de uma vida com Deus. Com certeza nós já tivemos muitos lugares que Deus falou conosco. Não necessariamente tenha sido a igreja. Talvez tenha sido lá no fundo da sua casa. Talvez tenha sido ali no pé da sua cama. Talvez tenha sido no lugar todos os dias trabalhando. Não importa o lugar que Deus falou com você. O importante é que aquele lugar é o lugar que Deus tem trabalhado na nossa vida. O Senhor tinha um lugar para o trabalhar de Deus na vida dele. Nos últimos momentos, o Senhor vai ouvir o Pai dizendo: meu filho, é isso mesmo que eu quero de você. E ele diz: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz: é a partir de você. É com você, o haja é com você. E se nós pudéssemos, claro que a Bíblia não diz isso, mas e também o Senhor não precisa ser lembrado, porque Ele é onisciente, mas o Senhor poderia dizer para ele: olha, você nasceu num lugar que ninguém queria nascer. Você foi desprezado, as portas não se abriram. Mas ali houve o haja, ali foi o lugar que eu escolhi.
como agora também está sendo. Queridos, na nossa vida nós vamos ter lugares onde Deus vai marcar a nossa história. E eu peço a você que não abra mão para que Deus abra, né, a sua vida, o seu entendimento, para que neste lugar também Deus marque a sua vida. Para que neste lugar Deus supra as suas necessidades. Mas, seguindo o texto de Mateus 26, lá no Getsemane, o Senhor também nos chama atenção, mesmo nos momentos difíceis que ali o Senhor está enfrentando, que é o final, que é a entrega, que é a dor, mas o Senhor nos mostra que a caminhada ela não é feita sozinha. A caminhada cristã ela não é feita sozinha. Ela não tem um que fez, a não ser Cristo. Mas posterior a Ele, não temos um que vai dizer, este fez e as coisas aconteceram. Tanto o apóstolo Paulo vai dizer, olha, um vai plantar, o outro vai regar, mas é Deus quem dá o crescimento. E queridos, a caminhada ela não é feita sozinha. Versículo 37, deste mesmo texto de Mateus 26. Diz assim a palavra do Senhor, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Queridos, o Senhor se retira, mas Ele chama Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E Ele vai, e Ele faz um pedido. A minha alma está profundamente conturbada, porque o momento da morte é um momento difícil. Mesmo que fosse o Senhor. Mesmo que a salvação, não é? É claro que ele estava salvo porque Ele é a salvação. Mas o momento da despedida não é um momento muito bom. Não é? Momento da despedida a gente chora. Momento da despedida a gente sabe que estamos abrindo mão de coisas que estão indo, mas que nós não gostaríamos. Mas Ele chama esses 3. Foram os 3 que caminharam com Ele mais de perto. Foram os 3 que observaram o ministério de Jesus. Não que os outros não tinham sido fiéis, mas os 3 foram fiéis ao Mestre. E não seria justo o Senhor compartilhar deste momento com todos. Até porque eu entendo que o Senhor sempre prezou pela alegria. Sempre o Senhor prezou pelo bem-estar de todos. Porque Ele disse àquele homem, o que você deseja? E ele diz, olha, eu quero ver Ele, então veja. Talvez diante daquele tanque, o maior milagre que ali pudesse existir fosse o companheirismo. A Bíblia diz que um coxo estava lá e o anjo vinha e agitava as águas, mas sempre alguém pulava antes. E ele diz, mas o que você deseja? E inicialmente ele não diz o que ele deseja, ele diz, eu não consigo, eu não tenho oportunidade. E o Senhor, em outras palavras, está dizendo para ele, a oportunidade sou eu. E o Senhor diz para ele, levanta e anda. Certa ocasião, numa casa, uma casa muito cheia, chegam com um homem e 3 amigos, né, com aquele paralítico. E ele trazendo a cama junto, empurrando, e não tinha como, desce pelo telhado, um negócio fora do natural. Mas ao ter uma experiência com Cristo, o Senhor diz, olha, agora você pega a sua cama e anda, mas vai e não peques mais. Ou seja, tenha uma vida transformada, siga a sua vida, que eu estou te dando a minha palavra. Mas ele chama esses 3, Pedro, João e Tiago. E ele diz, olha, a minha alma está muito inquieta. Eu estou profundamente, essa agonia da morte. Mas ele faz um pedido no final do versículo 38. Fiquem aqui e vigiem comigo. Queridos, eu acho que se nós pudéssemos fazer um pedido nesta manhã, talvez teremos muitos pedidos.
Mas se fosse o seu último pedido nesta manhã, qual seria o seu pedido? Qual seria o seu último pedido? E o Senhor fez seu último pedido aos seus homens mais perto, aqueles que caminhou com Ele. Mas nesse pedido, o Senhor diz, olha, eu desejo que vocês fiquem comigo. Vigiem comigo. Queridos, quando eu li esse texto, me chamou a atenção, porque na nossa caminhada cristã, nós vamos sempre encontrar alguém dizendo que não tem jeito, que as pessoas não vão nos entender. Principalmente no ministério pastoral, a gente ouve muito isso. Que o pastor é sozinho, que o pastor... E queridos, isso não é verdade. Eu tenho certeza que o pastor Argeu, o pastor Éder, que estão aqui, tem muitos amigos. E tem aqueles amigos que você, se ligar agora, eles vêm. Podem estar em qualquer lugar, eles vêm. Esses são os verdadeiros amigos. E o Senhor mostra que na caminhada cristã, queridos, nós não fazemos nada sozinhos. A igreja ela não é feita de uma pessoa. A igreja ela é feita de um corpo. E quando este corpo, este membro, tem uma deficiência, a Bíblia diz que todo o corpo sente. Portanto, nesta manhã, queridos, que nós possamos entender isso. Não tente caminhar sozinho. O Senhor nos mostrou que Ele também não caminhou sozinho. E se Ele caminhasse sozinho, Ele seria o melhor homem do mesmo jeito. Mas Ele mostrou para mim e para você que tem pessoas que estão próximas a nós, que vão caminhar conosco. Eram os melhores? Pedro não era o melhor. A Bíblia diz que Pedro era agressivo, sanguinário. João poderia ter sido, não é, aquele que chegasse mais perto da perfeição, vamos dizer assim, mas não era. Ou seja, nós não vamos ter pessoas perfeitas do nosso lado, mas nós vamos ter pessoas de Deus ao nosso lado. O Senhor estava lá, e Ele faz esse pedido. E naquele último momento, Pedro, Tiago e João estão com Ele. Nesta manhã, queridos, eu peço a você que não abra mão de pedir, Senhor, coloque pessoas certas do meu lado. Coloque pessoas certas que vão me orientar. Pessoas certas que vão dizer quando eu estou errado. Que quando eu estou fazendo as coisas erradas. Logo que nós chegamos em Corumbá, pastor Wagner Teixeira, que lá estava, tinha nos falado do conselho de pastores daquela cidade. E ele diz, olha, a nossa igreja é a única na cidade. A mais próxima é a do SD, a 444 quilômetros. A 6, 7 horas de viagem. Então a gente não tem outra opção, a gente precisa fazer amigos na cidade. E eu ouvi tudo aquilo e a primeira oportunidade que eu tive, eu procurei esse conselho de pastores e fui muito bem recebido. Mas na ocasião eu não tinha carro, eu não tinha como me locomover por toda a cidade e ir nas igrejas. E fiquei um tempo ausente das reuniões. E chegado um determinado dia, num depósito de material de construção, eu encontrei um pastor lá e disse para ele, rapaz, mas olha, eu estou sentindo a sua falta, não tenho podido ir nas reuniões, e eu não tenho recebido as mensagens, aonde é. E ele falou assim, olha, nosso ciclo de amizade é só na reunião. E eu olhei aquilo, eu falei assim, não pode ser. Eu confesso aos irmãos que no meu coração a vontade era, nunca mais volto lá. Mas eu falei assim, todos que lá estão não pensam da mesma maneira. O pensamento de um não pode ser o daquela multidão, que às vezes era 15, às vezes era 20. Mas eu, graças a Deus, venci essa dificuldade que era a dificuldade da locomoção na cidade e pude estar indo. E me lembro na ocasião que eu não tinha condições, não tinha um plano de telefonia e pediram para que eu pudesse ser o secretário. E eu falei, tudo bem, eu aceito. Com alguns meses de
que lá estava. Mas, às vezes, as pessoas veem o secretário apenas para, né, fazer ata ou escrever, coisa bem burocrática. E eu falei assim, não, eu vou fazer um plano telefônico. E eu vou mandar mensagem para todos os pastores da onde vai ser a reunião. E eu fiz aquilo com maior naturalidade. A mensagem, faz uma mensagem e manda para todo mundo, embora não tivesse o WhatsApp ainda. E aquele pastor recebia, mas ele não falava nada. Mas aí eu já tinha um carro, e na rua de casa tinha um pastor velhinho já. Não é como o pastor Éder, está no jovem. Eu podia devolver, né? Viu? Está vendo como que é as coisas? Mas o pastor Antônio, na ocasião, que era o pastor Antônio, tinha muitas dificuldades. Mas ele ia de ônibus, queridos. Saía, às vezes, muito cedo para ir para as reuniões. E eu falava, não é possível que esse pastor mora na mesma rua que eu moro, e ele não vai chegar atrasado, e eu vou sair, vou de carro, dentro de um ar-condicionado, e ele vai enfrentar esses... Não. Eu falei, pastor Antônio, a partir de hoje eu vou levar o senhor, e o senhor vai voltar comigo. Irmãos, olha, foi uma experiência muito boa, porque um pastor já de muitas experiências. Nós cresci muito a cada vez que nós íamos juntos. Mas aquela experiência me levou a ter outras experiências. Eu fiz, talvez, as melhores amizades da minha vida estão lá. E até hoje a gente pode se pastorear. Dizer, olha, eu estou com um problema, ore por mim. E um determinado dia, chega um pastor e ele diz, olha, eu estou me separando da minha esposa. Pastor da segunda maior igreja da cidade, meu amigo, e nós não tínhamos outra coisa a não ser chorar junto. E eu falei, mas não é possível, ele tem quase o dobro da minha idade, ele ganha umas 20 vezes mais do que eu ganho. Ele tem tudo o que eu não tenho. Ele tem todo o luxo que eu não tenho. Mas foi diante daquela oportunidade de, entre amigos, podermos nos moldar uns aos outros. Eu louvo a Deus porque esse pastor, ainda mesmo com as suas lutas, está casado. Louvo a Deus porque o pastor Antônio foi e voltava. Mas não foi fácil, irmãos. Porque o pastor Antônio, velhinho, ele falava assim, pastor, na volta eu quero passar no banco. Mas eu falei para ele que eu ia levar ele e trazer. E eu parava no centro, não tinha como ficar dentro do carro, eu ia procurar uma sombra, como diz o Ari, ouro. E eu ficava esperando o pastor Antônio. Esperava o pastor Antônio. E tinha hora que eu ia atrás dele, que ele não voltava. E se ele, como todo bom senhor, se ligava no celular dele, ele não atendia. E eu ia no banco que ele falou que ia estar, não estava. Eu falei, meu Deus do céu. Mas ninguém vai raptar um pastor velhinho desse jeito. E aí eu ia embora. Chegando na rua de casa, eu ia lá, estava ele em casa, tranquilo. Tranquilo já, tomando uma água gelada. E eu falei assim, e ele falou, meu jovem, que te trazes aqui? Eu falei, pastor Antônio, o senhor não lembrou? Ele falou, do quê? Aí eu vi que não tinha lembrado, né? Falei, pastor, eu estou esperando no centro, no banco. O senhor lembra? Foi no banco. Ai, me perdoa. Falei, eu só posso perdoar o senhor, vou fazer o quê? Irmão, isso não foi uma vez, não foi duas vezes, mas quando ele demorava assim muito, eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido. Né? Mas eu me recordo do dia que a nossa reunião era às 9 horas, eu falava, pastor Antônio, 8h30, se a gente sair daqui de casa, a gente vai chegar na reunião tranquilo, antecipado. Nós éramos sempre os primeiros, além do pastor da igreja titular. Eu me lembro um dia que, eu não sei como, mas ele parou na varanda de casa. A Marcela vai se lembrar disso. Ele parou na varanda de casa, era umas 6 horas da manhã. E ele cantando aqueles corinhos que o pastor Éder gosta.
Irmãos, alto. E eu falei, mas o que está acontecendo? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E assim, queridos, o quarto fechado, com ar-condicionado, se eu ouvir, tinha que estar muito alto. E a Marcela falou assim, é o pastor Antônio. E aí eu abri a porta, estava ali lá. Falei, ei, pastor, já, mas está cedo. Não tinha nada para fazer, acordei 4 horas da manhã. Irmãos, na nossa caminhada, nós vamos ter amigo mala. Pessoas que vão tratar com a nossa vida. Há pessoas que literalmente é tratamento de Deus. Tratamento. Não tem outro termo cristão, né? Para dizer. É tratamento. Aquela pessoa foi colocada no nosso caminho para tratar com a nossa vida. Para nos dar mais paciência. Para nos tornar, né, ter a domínio próprio. Entende? E eu vou contar mais uma ainda do pastor Antônio. Porque, irmãos, eu vou no café da manhã, e os cafés da manhã lá eram café mesmo. Coisa... Pena que isso aqui é mentirinha. E aí eu chegava lá e tomava o café, irmão. Só que o pastor Antônio não. Né? É o leitinho primeiro, senhor já de idade, tal, um iogurte. E aí ele levava 2 maçãs na pastinha dele. Não é o pastor Éder, mas 2 maçãs. E aí, irmão, nós vinhas tal, ele segurava aqui no apoio do carro, com a maçã, comendo a maçã e tal. E aí ele comia a maçã, ele cuspia a casca da maçã no assoalho do... Aí já era mania de velho, né? Mascava aquela... Não é senhor não. Que é isso? Eu olhava aquilo ali, depois você lava o carro, limpa o carro e tal. E eu olhava assim e falei, não, ele não está fazendo isso. Mas, irmãos, eu não teria coragem de dizer nada para ele. Já era um senhor, irmãos. Eu não teria coragem de dizer para ele, senhor, larga a mão de ser porco. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Até porque ele foi pastor na Bolívia. Talvez tenha aprendido lá. E porque tem lugar que é cultural, é fato, acontece. Mas eu não tinha coragem de chegar para o pastor Antônio e falar, pastor, não faça isso. Mas muitas das vezes o pastor Antônio, dentro daquele carro, orou pela minha vida. Muitas das vezes, ele orava, meu filho, o que eu não fiz que você faz? E lá eles brincavam. E agora? Seu pai vai ficar como? Eu falei, agora vocês cuidam. Eu estou indo embora. Alguém cuida. Porque filho bonito todo mundo quer ter. Agora filho feio, ninguém assume. Falei, alguém tem que ir lá buscar ele. Como é que vocês vão deixar ele andar desse jeito? E aí ele estava mal acostumado, né, irmão? Estava mal acostumado. Outro dia ele foi viajar, era meia-noite, ele chegou lá em casa, pastor, dá para o senhor levar minha família? Irmãos, eram 7 dentro do carro. Falei, tudo bem, pastor, entra aí, vamos embora. Cheguei na rodoviária, mas a filha dele falou assim, nossa, esqueci todos os documentos da criança. Falei, irmão Antônio, pastor Antônio, segura aí. Ah, rapaz, ele grudava ali, ó, no banco e ia, porque tinha horário. Mas, queridos, a amizade que o Senhor coloca do nosso lado, nem sempre vão nos trazer benefícios como este mundo nos ensina, que é o resultado financeiro, que é o resultado que alguém vai nos dar, que alguém vai dar isso para nós. Nem sempre. Quantas pessoas estão orando por nós e nós nem sabemos. Mas Jesus, naquele momento da sua vida, o Senhor diz, vale a pena ter amigos. Provérbios 12, 26 diz, o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Provérbios 15, 30 diz, o olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Queridos, se nós temos amigos, nós vamos ter saúde, que o amigo vai nos ajudar. Esses mesmos amigos estavam comigo lá, chorando à noite quando entraram na nossa casa. Estavam lá orando por nós. E como aqui o pastor Lenilson falava ontem, nós nos lembrávamos. Estava lá também levando alimentos que conseguiram para nós. Queridos, o Senhor é bom em todo o tempo. E eu finalizo a minha palavra nesta manhã. Porque o Senhor, neste mesmo
capítulo 26, o Senhor nos mostrou que as decepções, as frustrações, porque Ele diz, aquele que vai me trair está próximo. As frustrações não vão estar longe de nós, queridos. Mas Ele nos ensinou que nós precisamos perseverar até o final. Perseverar até o final. Porque aqueles que chegarem até o final terão o direito de receber a coroa da vida. A hora é chegada. Mateus capítulo 3, do 1 ao 3, diz, Jesus entra em cena, sem luzes. Ele não tem luz. Embora Ele seja a luz do mundo. Ele não teve as pessoas ao seu redor. Embora depois os magos vão dizer, vão trazer o que é devido, os seus presentes. Mas o seu nascimento não foi dessa forma. Queridos, eu quero dizer para você, busque tudo que você puder nessa vida. Conquiste tudo que você puder. Mas não se esqueça, tudo isso é passageiro. Mas a presença do Senhor jamais passará. Vamos colocar em pé nesta manhã.